Preste muita atenção agora, porque o que eu vou te dizer pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida, seu potencial e seus resultados. Tudo o que você conquistou até hoje, e tudo o que você ainda não conquistou, não foi definido apenas pelo seu esforço físico, nem pelo tempo que você trabalhou, nem pela sorte que você teve. Foi definido, principalmente, pela forma como a sua mente respondeu aos comandos que você deu a ela. Existe uma verdade dura, simples e ignorada pela maioria das pessoas. Ou você controla a sua mente, ou ela controla você. Não existe meio termo. Pense comigo. Quantas vezes você prometeu a si mesmo que ia começar um novo hábito e não passou do terceiro dia? Quantas vezes você decidiu que iria focar, produzir, crescer, mas se pegou, de novo, preso nas redes sociais, em vídeos aleatórios, em conversas vazias, em prazeres imediatos que não te levaram a lugar nenhum? Quantas vezes você disse, agora vai, mas no fundo sabia que, em poucos dias, tudo ia voltar a ser como antes? Isso não acontece porque você é fraco. Isso não acontece porque você não nasceu para vencer. Isso acontece porque a sua mente, hoje, está mais treinada para te sabotar do que para te servir. A sua mente é como um cavalo selvagem. Se você não aprende a domá-la, ela te arrasta para qualquer direção, menos para onde você realmente quer ir. Agora, por um instante, imagine o oposto. Imagine como seria a sua vida se você tivesse a capacidade de fazer a sua mente obedecer a cada comando seu. Imagine acordar todos os dias com clareza, energia e foco, sem precisar travar uma guerra com a preguiça. Imagine ter uma disciplina quase inquebrável, que te faz fazer o que precisa ser feito, mesmo quando você não está com vontade. Imagine conquistar o carro dos seus sonhos, a casa que você deseja, a liberdade financeira que você tanto imagina, não daqui a 20 anos, mas muito antes, porque sua mente te empurra diariamente para hábitos que constroem riqueza, saúde, relacionamentos e propósito. Imagine abrir a conta do banco e ver números que antes você só via em pensamento. Imagine viajar para lugares que pareciam impossíveis, presentear sua família, viver com tranquilidade, sabendo que você construiu essa realidade. E perceber que tudo começou não com dinheiro, não com sorte, não com o contato certo, mas com um simples ajuste, fazer a sua mente obedecer a você. Isso não é fantasia. Isso é psicologia, neurociência e comportamento humano. Napoleão Hill, estudando durante décadas os maiores milionários e líderes do mundo, chegou a uma conclusão que ele repetia muitas vezes. Tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas aqui está o detalhe que quase ninguém enxerga. Não basta querer. Não basta dizer eu quero, eu desejo, eu sonho. Você precisa programar a sua mente, porque a sua mente funciona como um computador. Tudo que você vê, ouve, fala e repete se transforma em códigos internos, em programas inconscientes. Se você aprende a instalar programas de riqueza, de disciplina, de coragem, de fé e de foco, a sua vida inteira muda. Se você deixa rodando os mesmos programas de escassez, medo, preguiça e dúvida, você continua preso nos mesmos resultados. E é exatamente isso que eu vou te mostrar ao longo desse vídeo. Como começar, ainda hoje, a reprogramar a sua mente para que ela pare de te sabotar e comece a te servir. Mas antes disso, eu quero que você faça algo simples, rápido e extremamente poderoso. Se você pudesse escolher apenas uma coisa para conquistar nos próximos 12 meses, apenas uma, qual seria? Pode ser um valor financeiro, pode ser um objetivo físico, pode ser um projeto, pode ser uma mudança interna. Agora, escreva isso nos comentários. Escreva com clareza. Talvez você pense, é só um comentário. Mas não é. Quando você escreve, você declara. Quando você declara, você assume. Quando você assume, o seu cérebro começa a se organizar em torno dessa decisão. A neurociência já provou que o cérebro cria trilhas, caminhos neurais, baseados naquilo que você repete. Se você repete preguiça, o cérebro grava isso como comportamento normal. Se você repete autossabotagem, o cérebro transforma isso em rotina. Se você repete dúvida, ele constrói a identidade da insegurança. Em outras palavras, a maioria das pessoas está com a mente treinada para obedecer ao seu passado e não ao seu futuro. E talvez você já tenha sentido isso na pele. Muitas vezes, parece que a sua mente não está do seu lado. Ela não trabalha por você, ela trabalha contra você. É como se existisse uma voz interna que sussurra o tempo todo. Não começa hoje, começa amanhã. Você não é tão bom assim. Você não tem capacidade. Isso não é para você. Se fosse para dar certo, já teria dado. Essa voz não é você. Ela é o som de anos de programações erradas.
É o eco de críticas que você ouviu, de medos que você alimentou, de comparações que você fez, de fracassos que você guardou. Agora, imagine isso. Todos os dias você acorda, abre os olhos, antes mesmo de pensar, sua mente já te coloca no piloto automático. Você levanta, pega o celular, rola a tela, vê as mesmas coisas, sente as mesmas emoções, toma as mesmas decisões e termina o dia com a sensação de que pouco ou nada mudou. A pergunta é: quem programou esse piloto automático? Não foi você de forma consciente. Foram anos de experiências, medos, notícias negativas, comentários de outras pessoas, culpas, frustrações, crenças limitantes que foram sendo repetidas até virarem verdades dentro de você. Mas aqui está o ponto que quase ninguém enxerga. Se esse piloto automático foi programado, ele pode ser reprogramado. Da mesma forma que você aprendeu, sem perceber, a ser dominado pela preguiça, você pode aprender, de forma intencional, a agir com disciplina. Da mesma forma que aprendeu a viver com medo, pode ensinar sua mente a viver com coragem. A mente não diferencia muito o que é verdade do que é simplesmente repetido. Aquilo que você repete com emoção, com frequência, com intenção, ela aceita. E é aqui que entra o primeiro grande código da reprogramação mental. 1. O poder da repetição intencional. A mente humana é como um campo fértil. Toda vez que você repete um pensamento, uma frase, uma imagem, você planta uma semente nesse campo. Na primeira vez, essa semente parece fraca. Na segunda vez, quase não faz diferença. Na terceira, ainda é pequena. Mas com o tempo, com a repetição diária, com a constância, a raiz começa a se firmar. E de repente, aquilo que antes era apenas imaginação, começa a ganhar força dentro de você. A neurociência confirma. Cada vez que você repete um pensamento ou comportamento, você fortalece uma conexão neural. No início, é apenas uma trilha frágil no meio da floresta. Mas quanto mais você passa por ela, mais nítida ela se torna. Até que um dia, essa trilha vira a estrada principal da sua vida. Se você passa anos repetindo, é difícil, eu não consigo, não é para mim, eu nunca tive sorte. O cérebro transforma isso em verdade interna. E você age como se isso fosse uma lei. Mas quando você começa a repetir, todos os dias, de forma intencional, eu sou capaz, eu posso aprender, eu posso evoluir, eu posso prosperar. No início, isso parece estranho, parece mentira. O cérebro resiste, mas se você insiste, se você continua, se você repete, essa nova trilha começa a se formar. E aquilo que antes parecia impossível, começa a parecer óbvio. Dica prática misturada ao processo. Antes de dormir e logo ao acordar, escolha uma frase que represente a pessoa que você quer se tornar. Por exemplo, eu sou disciplinado e cumpro o que prometo para mim mesmo. Eu estou construindo riqueza todos os dias. Eu tenho uma mente forte e focada. Repita mentalmente por 30 segundos. Você não precisa de uma hora, você precisa de constância. Napoleão Hill dizia: tudo que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. E acreditar não é um sentimento mágico. Acreditar é o resultado de repetir uma ideia tantas vezes que ela se torna natural dentro de você. Você treina a sua mente até que a ideia de fracasso seja substituída pela certeza de progresso. Até que a ideia de não é para mim seja engolida por que não eu. Agora, se a repetição é tão poderosa, por que tanta gente continua presa na mesma vida? Por causa de uma armadilha silenciosa que destrói sonhos todos os dias. 2. A armadilha da desistência prematura. A maioria das pessoas não fracassa porque não tem capacidade. Fracassa porque desiste cedo demais. Você já viu isso acontecer? Academias lotadas em janeiro e vazias em fevereiro. Caderno cheio de metas no início do ano e abandonados depois de alguns dias. Cursos comprados com empolgação e nunca terminados. Por que isso acontece? Porque quando você começa a mudar, o seu cérebro reage. Ele foi programado para manter você no conhecido, no confortável, no previsível. Então, toda vez que você tenta quebrar um padrão antigo, o cérebro interpreta isso como uma ameaça. Ele começa a enviar sinais de desconforto, cansaço, tédio, justificativas. Você pensa: hoje eu não vou, amanhã eu compenso. Só hoje eu vou sair da dieta. Só dessa vez eu vou faltar. E é assim que a mente te puxa de volta para o velho. A maioria das pessoas interpreta esse desconforto como um sinal de que é melhor parar. Mas, na verdade, ele é o sinal de que a transformação começou. É como se sua mente dissesse: ei, você está saindo da zona conhecida. Volta para cá.
E se você obedece, ela vence. Se você persiste, você começa a vencê-la. Napoleão Hill chamava isso de desistir a centímetros do ouro. Ele contava histórias de pessoas que abandonaram seus sonhos exatamente no momento em que estavam mais perto da virada. Quantas pessoas você conhece que estavam bem perto de um avanço, num negócio, num relacionamento, num projeto, e desistiram cedo demais? Agora, eu quero que você imagine uma coisa. Imagine que da próxima vez que você sentir essa resistência, esse desconforto, essa vontade de desistir, você vai interpretar isso de forma diferente. Em vez de pensar, isso é um sinal para eu parar, você vai pensar, esse é o sinal de que eu estou me tornando mais forte. Essa resistência é prova de que eu estou reprogramando o meu cérebro. E aqui entra uma dica prática simples, mas poderosa. Na hora em que bater a vontade de desistir, faça o seguinte: pare por 10 segundos, respire fundo, conte de trás para frente. 5, 4, 3, 2, 1. E execute apenas o primeiro micro passo. Se é treino, coloque o tênis. Se é estudo, abra o livro. Se é trabalho, abra o arquivo. Quase sempre, depois de começar, você continua. Você não precisa vencer a mente por 3 horas. Você precisa vencê-la por 30 segundos. A cada vitória pequena, você enfraquece o padrão antigo e fortalece o novo. 3. Consistência diária. O código dos imparáveis. Existe um código simples, quase óbvio, mas extremamente poderoso, que transforma pessoas comuns em pessoas imparáveis. A consistência diária. Não é o talento que decide. Não é a sorte. Não é a oportunidade perfeita. É a capacidade de continuar todos os dias, mesmo quando não há vontade, quando não há aplausos, quando ninguém está vendo. A psicologia moderna mostra que o cérebro cria identidade a partir da repetição. Você se sente do tipo que faz ou do tipo que desiste, com base naquilo que você mais faz. Toda vez que você cumpre uma promessa que fez a si mesmo, mesmo que seja pequena, você manda uma mensagem poderosa ao seu subconsciente. Eu sou alguém que faz o que diz que vai fazer. E toda vez que você foge, você manda a mensagem oposta. Eu não posso confiar em mim mesmo. Com o tempo, isso vira identidade. E quando a identidade se forma, o comportamento se torna automático. Imagine um homem que decide acordar mais cedo para trabalhar nos seus objetivos, estudar, treinar, construir um projeto. No começo, é difícil. O corpo dói, a cama puxa, a mente reclama. No 10º dia, ainda não é confortável. No 30º, começa a ficar automático. No 90º, não é mais esforço, é parte dele. Ele não precisa mais de motivação. Ele se tornou o tipo de pessoa que faz. Napoleão Hill dizia que a diferença entre os que alcançam sucesso e os que fracassam está em um detalhe: a persistência em seguir quando a maioria já parou. Os maiores empreendedores, atletas, líderes, eles não chegaram ao topo por um golpe de sorte. Eles chegaram porque se recusaram a parar. E é aqui que entra uma dica prática importante e simples. Ao invés de pensar em grandes mudanças, pense em pequenas ações diárias que você pode repetir sem falhar. Por exemplo, 10 minutos de leitura por dia sobre finanças, mentalidade ou crescimento. 15 minutos dedicados a um projeto que pode mudar sua vida. 5 minutos de visualização do seu objetivo já concluído. 10 minutos de escrita, anotando ideias, aprendizados e ajustes. Esses pequenos blocos, somados, mudam a sua identidade. E quando a identidade muda, os resultados mudam. Agora imagine sua vida daqui a um ano se você apenas se comprometer com 3 ações pequenas todos os dias. Acordar mais cedo, estudar algo que gera valor e agir minimamente em direção a uma meta importante. Em 6 meses, você já não será a mesma pessoa. Em 12 meses, provavelmente não reconhecerá a vida que tem hoje. 4. Crenças. As leis invisíveis que regem sua vida. Agora chegou o momento de falarmos sobre algo que de fato define se você vai conquistar tudo que deseja ou continuar repetindo os mesmos resultados. As suas crenças. Pense comigo. Tudo o que você acredita sobre si mesmo se transforma em ordens invisíveis que sua mente cumpre fielmente. Se você acredita que não merece prosperar, seu subconsciente vai criar desculpas, distrações e sabotagens para te manter nesse lugar. Se você acredita que dinheiro é sujo, quem enriquece é egoísta ou a vida é só sofrimento, sua mente vai encontrar maneiras de tornar isso real. É como se as suas crenças fossem leis internas. E a mente não desobedece às leis que você mesmo criou. Mas aqui está algo poderosíssimo. Crenças não são verdades absolutas. Crenças são apenas ideias repetidas muitas vezes.
Aquilo que hoje você considera impossível, muito provavelmente é apenas algo que você nunca treinou sua mente para aceitar como possível. É exatamente assim que pessoas comuns se tornam milionárias, líderes, influenciadores, atletas de alta performance. Elas não nasceram diferentes. Elas apenas repetiram novas crenças até que o impossível se tornasse natural. A neurociência mostra que, quando você repete um pensamento de forma intencional, o cérebro começa a criar conexões mais fortes ao redor desse pensamento. É como se ele estivesse soldando uma nova realidade interna. Quanto mais você repete, mais automático isso se torna. Por isso, pessoas que vivem dizendo "eu não posso" quase nunca conseguem. E aquelas que repetem "eu posso", "eu vou", "eu encontro uma forma" acabam encontrando caminhos onde ninguém mais enxerga alternativas. Dica prática integrada. Quando um pensamento limitante surgir, não discuta com ele por horas. Simplesmente reconheça. Isso é apenas um pensamento, não é um fato. E, em seguida, substitua por uma versão fortalecedora. Eu ainda não sei como, mas estou aprendendo a fazer isso. Eu posso não estar pronto, mas posso evoluir. Esse movimento simples de reconhecer e substituir enfraquece a crença antiga e fortalece a nova. Agora, para tornar isso ainda mais forte, eu quero que você faça algo agora. Escreva nos comentários a frase: "Eu comando minha mente e a minha mente me leva ao sucesso." Você pode achar que é só uma frase, mas toda frase repetida com intenção é uma semente. Você não sabe qual semente será a árvore que muda a sua floresta interna. 5. Fé sem ação é ilusão, e ação sem fé é cansativo. Você pode acreditar profundamente que merece prosperar. Pode repetir frases de poder todos os dias. Pode assistir a vídeos motivacionais, ler livros, fazer anotações. Mas se isso não se transforma em ação, nada muda. A fé sem ação é apenas ilusão. E a ação sem fé é um esforço pesado, cansativo, que parece não fazer sentido. O segredo está em alinhar crença interna com ação externa. Programar a mente por dentro e agir com consistência por fora. A ciência da alta performance mostra que o cérebro responde muito bem a rituais. Rituais são comportamentos repetidos, estruturados, que ensinam a mente que não existe negociação. É como colocar trilhos para um trem. Quando os trilhos estão definidos, o trem não precisa decidir para onde vai. Ele simplesmente segue. Da mesma forma, quando você cria rituais, você não precisa ficar discutindo com a sua mente todos os dias. Por exemplo, um ritual matinal simples. Acordar e não pegar o celular nos primeiros minutos. Lembrar do seu objetivo principal e repeti-lo mentalmente. Visualizar, por 2 minutos, você vivendo esse objetivo como se já fosse real. Respirar fundo algumas vezes, sentindo gratidão antecipada. Dar um primeiro passo concreto em direção a essa meta pode ser estudar, mandar uma mensagem, criar algo, revisar um plano. Esse pequeno conjunto de ações envia um recado fortíssimo ao cérebro. Eu não apenas acredito, eu ajo. Napoleão Hill dizia que a ação constante é o elo que conecta o sonho à realização. Não basta sonhar. Você precisa construir uma ponte de ações diárias. E a neurociência confirma. Quando você age em alinhamento com uma crença, o cérebro reforça ainda mais essa crença. Isso cria uma espécie de ciclo. Você acredita um pouco, age um pouco, vê um resultado pequeno. Esse resultado reforça sua crença. Você acredita um pouco mais, age melhor, vê resultados maiores. E assim por diante. Mas repare em algo importante. Não são os grandes atos que constroem a vida nova. São os pequenos passos repetidos. Levantar mesmo quando não quer. Cumprir a tarefa mesmo sem estar animado. Dizer não para aquilo que tira você do foco. Cada microvitória é um tijolo colocado na construção da sua grande vitória. 6. Quando a mente muda, o mundo muda junto. Existe um momento na jornada de quem está reprogramando a mente em que tudo começa a parecer diferente. No começo, você luta contra seus padrões antigos. Depois, começa a instalar novos hábitos. Mas chega um ponto em que algo extraordinário acontece. Você toma uma decisão de verdade. E quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Depois que eu decidi de verdade, as coisas começaram a acontecer"? De repente, oportunidades aparecem. Pessoas entram na sua vida. Ideias surgem. Caminhos se abrem. Isso não é mágica vazia. Isso é o seu cérebro trabalhando a seu favor. Existe uma parte dele chamada sistema de ativação reticular, responsável por filtrar o que é relevante para você. Quando você se programa diariamente para prosperar, focar, crescer, esse sistema começa a destacar tudo aquilo que está conectado com o que você decidiu.
É como se o mundo estivesse cheio de portas, mas só quem ajusta a visão enxerga as maçanetas. Muita gente olha para quem cresce e diz: é sorte, é porque conhece alguém, é porque já nasceu assim. Mas não vê o processo interno de reprogramação, de decisões repetidas, de pequenas ações diárias. Napoleão Hill dizia: o pensamento impregnado de propósito se torna uma força irresistível. Quando você pensa com propósito, sente com propósito, age com propósito, você se torna uma força difícil de parar. E aqui vem uma dica prática bem simples. Todos os dias, nem que seja por 2 minutos, pergunte a si mesmo: qual é o meu propósito hoje? Qual é a única coisa que, se eu fizer hoje, vai me deixar orgulhoso de mim mesmo? Escolha uma e faça. Esse hábito foca sua mente e faz o seu sistema de ativação reticular trabalhar para você, filtrando o que importa e descartando o resto. 7. O ciclo invisível da prosperidade. Talvez você ainda pense que sucesso é um destino final, um ponto fixo no futuro, um lugar onde um dia você chega e pronto, acabou. Mas a verdade é completamente diferente. Prosperidade não é um ponto, é um ciclo. Tudo começa com um pensamento. Esse pensamento, repetido, vira crença. Essa crença, alimentada, conduz ação. Essa ação, repetida, vira hábito. Esse hábito gera resultados. E esses resultados reforçam a crença inicial. Esse é o ciclo invisível que mantém pessoas presas na escassez, ou que as lança para a abundância. Alguém acredita que nunca vai ter sucesso. Essa crença faz com que ela age de forma tímida, insegura. As ações fracas trazem resultados fracos. Os resultados fracos alimentam ainda mais a crença de que não dá. E o ciclo continua. Agora, imagine o oposto. Alguém que acredita profundamente que é capaz de aprender, crescer, prosperar. Essa crença faz com que ela haja com mais coragem, ousadia. Ações ousadas trazem resultados diferentes. Esses resultados alimentam a crença. Eu consigo. Eu posso. Eu nasci para isso. E o ciclo positivo ganha força até que nada mais consiga pará-la. Napoleão Hill dizia que o sucesso não é obra do acaso, mas de um propósito definido, aliado a uma persistência infinita. E a psicologia moderna confirma. Uma vez que você cria esse ciclo de crença, ação, resultado e nova crença, ele começa a se autoalimentar, como uma roda que gira sozinha. Agora imagine você vivendo dentro desse ciclo positivo, acordando todos os dias com foco, reforçando crenças de poder, agindo com disciplina, colhendo resultados que comprovam o caminho, até que prosperar deixa de ser exceção e vira a sua nova identidade. 8. O ponto de virada. Imagine você, daqui a alguns meses, olhando para trás e percebendo que este vídeo foi um ponto de virada. Não porque ele é mágico, não porque as palavras aqui têm algum poder místico, mas porque, a partir dele, você tomou uma decisão interna real. A decisão de parar de tratar a sua mente como inimiga. A decisão de assumir a responsabilidade pelos seus pensamentos, pelas suas crenças, pelos seus hábitos. A decisão de se tornar o comandante da sua própria mente. Talvez até hoje você tenha vivido preso em desculpas, em padrões antigos, em repetições inconscientes. Mas nada disso define o que você pode se tornar a partir daqui. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que decide fazer com o que aconteceu com você. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, se ela despertou algo dentro de você, eu quero que você faça 3 coisas agora, como um compromisso com essa nova fase. Curta este vídeo. Não é só pelo algoritmo, é você dizendo para si mesmo: eu valorizo esse conteúdo, eu escolho essa direção. Se inscreva no canal, porque isso é um lembrete constante para sua mente de que você está escolhendo crescer todos os dias. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque mudar a mente de uma pessoa pode mudar uma família, uma história, uma geração inteira. E acima de tudo, lembre-se: o impossível só existe até o momento em que você decide reprogramar a sua mente. A partir daí, com consistência, ele deixa de ser impossível e se torna inevitável. Você nasceu para prosperar. Você nasceu para vencer. Você nasceu para deixar um legado. Então, agora, se puder, diga comigo em voz alta. Não apenas escute. Fale. Eu comando a minha mente.
e nada poderá me parar.